Bem-vindos! Trataremos hoje dos sistemas de classificação dos resíduos sólidos. Lembro inicialmente que essa aula ela é protegida em relação aos seus direitos autorais, então é vedada a sua distribuição, sua cópia, sua disponibilização na internet, então os direitos todos reservados ao autor. Inicialmente a gente precisa entender que classificar um resíduo é agrupá-lo segundo uma determinada finalidade, segundo um determinado critério. Então, são diversas as possibilidades dessa classificação. Eu posso agrupar um resíduo quanto à sua forma, se ele é esférico, se ele é granular, enfim, o tamanho da partícula, se ele é pequeno, médio, grande, em termos de tamanho de granulometria da partícula, quanto ao seu material constituinte, quanto à sua origem, o destino, a periculosidade, enfim, a cor, o cheiro, aquilo que eu bem entender. Então, eu posso agrupar os resíduos segundo um determinado critério. E isso a gente chama de classificação. A forma mais comum de se classificar os resíduos sólidos é utilizando a ABNT NBR 10004 na sua última versão, que é do ano de 2004. Então vamos ver como é que funciona esse sistema de classificação dos resíduos sólidos. Basicamente, a classificação dos resíduos sólidos segundo a NBR 10004 se dá em duas categorias. Então, inicialmente, os resíduos são classificados quanto à sua periculosidade. Então, se eles são perigosos ou se eles não são perigosos. Então, os resíduos perigosos são chamados de resíduos pertencentes à classe 1, romano, a gente representa com algarismo romano. E os resíduos não perigosos a gente classifica como da classe 2, algarismo romano também. Então, resíduos perigosos e resíduos não perigosos. Então, os resíduos perigosos, chamados da classe 1, eles vão se diferenciar justamente por essa característica da periculosidade. Já os resíduos não perigosos, eles ainda precisam ser subclassificados. Então, eles são subclassificados em resíduos da classe 2A e 2B. Então, os resíduos da classe 2A são aqueles tidos como não inertes. E os resíduos da classe 2B, os resíduos inertes. Então, na prática, a gente acaba tendo três categorias de resíduos: os perigosos, os não inertes e os inertes, embora, em teoria, seriam apenas duas categorias, perigosos e não perigosos. Tá? Então, esse é o sistema de classificação da NBR 10004, ele é o mais utilizado no Brasil, ele foi originado na década de 90, justamente para resolver o problema da classificação de resíduos da área industrial. Então, por isso que se pensou num sistema de classificação que utiliza a periculosidade como referência. Então, por conta disso, os resíduos foram assim classificados. Como é que se dá isso? Através do fluxograma presente na NBR 10004. Então, a gente tem um determinado resíduo, e aí eu vou avaliar esse resíduo para poder enquadrá-lo em uma das três categorias que a gente acabou de ver. Como é que a gente faz isso? Primeira pergunta: o resíduo tem origem conhecida? Ou seja, eu sei do que se trata esse resíduo? Se a resposta for sim, eu sei do que se trata esse resíduo, eu vou pegar esse resíduo, vou verificar se ele consta no anexo A ou no anexo B da norma. Então lá tem uma lista de materiais que são considerados perigosos. Então, se esse resíduo ele consta nesse anexo A ou B, automaticamente ele é um resíduo da classe 1, um resíduo perigoso. Agora, se o resíduo não tem origem conhecida, então eu vou verificar se esse resíduo ele apresenta características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Então, se ele contiver uma dessas características, ele será considerado um resíduo também perigoso. Tá? Então, duas formas do resíduo ser considerado admitido como perigoso: se ele constar do anexo A ou B da norma, ou se ele tiver uma dessas características, uma dessas 5 características. Tá?
basta uma delas para poder configurar a periculosidade. Então, voltando, se eu não tiver nenhuma dessas características e meu resíduo não estiver presente no anexo A ou B, o meu resíduo automaticamente passará a ser da classe dos resíduos não perigosos, que a gente chamou de resíduo da classe 2 romano. Então, eu já sei que ele é 2. Eu preciso descobrir agora se ele é o resíduo da classe 2A ou da classe 2B. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai avaliar o líquido que entra em contato com esse resíduo. Então, a gente vai avaliar isso através de dois ensaios. Um ensaio de solubilização e um ensaio de lixiviação. Então, a gente vai colocar em contato estático e dinâmico esse resíduo com solvente. No caso, a gente acaba utilizando água para fazer esse ensaio. E vou comparar se, após esse contato do resíduo com essa água, com esse solvente, eu verifico o desprendimento de resíduo para dentro desse solvente, dentro dessa água. Então, se esse caldo ele contém quantidades superiores de material, de resíduo, superiores ao que consta como limite no anexo G da norma, eu vou chamar o meu resíduo de não inerte. Então, se eu verifico que essa água, esse caldo, esse solubilizado, esse lixiviado, que entrou em contato com o meu resíduo, ele tem concentrações inferiores àquilo que está no anexo G da norma, o meu resíduo vai ser considerado inerte. Puxa, para guardar, como é que eu faço? Imagine que o resíduo classe 1 é algo que tenha óleo, solvente, graxa, gasolina, enfim, algo assim. Um resíduo da classe 2B, inerte, aquele resíduo como se fosse um monte de brita, pedra, certo? Areia, coisa que não fede nem cheira, né? Então, se eu coloco ali na chuva, ele vai ficar ali eternamente naquele lugar da mesma forma. E os resíduos da classe não inerte seriam aqueles que há uma degradação, há um desprendimento ao longo do tempo ou em função do contato com a água. Imagine aí algo putrescível, uma casca de fruta, de melancia, um resto de carne, enfim, qualquer tipo de material putrescível que vai desprender no solvente, ele vai ser considerado como não inerte. O exemplo mais comum que a gente tem, ainda que seja uma mistura de materiais, é o lixo doméstico, né? Então, o resíduo doméstico, que acaba indo para o aterro sanitário, é um resíduo da classe 2A. Os resíduos industriais ou resíduos tidos como perigosos, que acabam indo para aterros industriais onde há aterros específicos para resíduos perigosos, são para lá encaminhados, né? E os aterros de inertes são geralmente os resíduos de construção, aqui os materiais tipo solo não contaminado, que acabam confeccionando aterros de materiais inertes, né? Então a gente tem o aterramento, a disposição em solo das três possibilidades. Embora esses materiais, qualquer um deles, possa ser destinado para outra finalidade, uma reciclagem, uma compostagem, enfim, depende da característica de cada material. Isso, ou olhar para essa questão da periculosidade, é através daquelas 5 características que eu falei para vocês. A primeira delas é a toxicidade. Então, o que é toxicidade? É a propriedade potencial que um agente tóxico, ou seja, um material, um resíduo no nosso caso, possui de provocar em maior ou menor grau um efeito adverso em consequência da sua interação com o organismo. Então, tem um organismo de controle, pode ser um ser humano, um animal, certo? Um organismo qualquer. E eu percebo que quando ele entra em contato com esse agente tóxico, causa um efeito adverso. O efeito adverso pode ser uma dor de barriga, pode ser uma febre, pode ser dor, pode ser morte, pode ser várias coisas, né? Pode ser um efeito adverso agudo ou crônico, né? Então, esse agente tóxico, essa substância, ela pode ser ou promover esses efeitos através da inalação, que seria respirar esse material, esse agente tóxico, ingestão, que seria engolir, né, beber, comer esse material, ou absorção cutânea, passar na pele. Então, se através de uma dessas 3 formas ele entra em contato com o organismo e causa mal, a gente vai entender que esse material ele é
tóxico, né? Então esse efeito adverso pode ser tóxico estrito sensu, né? Falando, ou lato sensu mesmo, carcinogênico, se ele causar câncer, mutagênico, causar mutação, teratogênico, efeito sobre o feto, a gente já vai conversar mais sobre isso, e ecotoxicológico, tá? Então, quando eu falar em toxicidade aguda, eu estou pensando nessa propriedade de causar efeito adverso grave, ou mesmo a morte, pela administração, ou pela ingestão, pelo contato com uma única dose elevada ou repetidas doses num curto espaço de tempo. Então é isso que a gente chama de toxicidade aguda. É como se fosse uma dose cavalar que leva a um efeito muito grave no organismo. Quando eu falar em agente teratogênico, eu estou pensando numa substância, mistura organismo, agente físico ou estado de eficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, irá produzir uma alteração na estrutura ou na função do indivíduo dela resultante, ou seja, vai afetar a formação ou funcionamento, entre aspas, do meu embrião, né? Então isso é o que a gente chama de agente teratogênico. Esse efeito teratogênico é um dos que conferem periculosidade ao meu resíduo. O agente mutagênico também é uma substância que irá causar mutação, danos ao material genético. Então, esses defeitos genéticos, essas modificações do material genético prejudiciais, elas vão ser ocasionadas por uma substância que a gente vai chamar de agente mutagênico. Né? O agente carcinogênico é uma substância que, como o próprio nome diz, irá desenvolver ou irá causar câncer, né? Provocar esse processo anormal, não controlado de diferenciação ou de proliferação celular. E aí ele pode, inclusive, ser ocasionado por aquele processo mutacional que a gente acabou de ver. Né? Então, isso é o que a gente chama de agente carcinogênico, é um que causa câncer. Um agente ecotóxico é um agente que é tóxico, mas não para um organismo específico, mas para os compartimentos ambientais, para o solo, para a água, para o ar, onde vivem ou ambientes que funcionam como habitats de outros organismos. Então ele faz mal para o meio ambiente e indiretamente acaba fazendo mal para os organismos. É isso que a gente chama de um agente ecotóxico, eco de oikos aqui, né, de casa, tóxico para casa, pro eco, pro meio ambiente, tá bom? Como é que eles medem esse tipo de toxicidade? Habitualmente se faz, ou se fazia isso, hoje em dia cada vez mais se buscam alternativas para evitar essa mortandade de animais, né? Então, mas o jeito clássico de se fazer essa medição o jeito tradicional de se fazer essa medição através do indicador dose letal 50. O que é DL50? Dose letal 50. Essa DL50 ela geralmente vem acompanhada da descrição do que seria esse ensaio. Né? Então, nesse caso aqui a gente está falando de uma administração por via oral por uma população de ratos. Então, o DL50 significa a dose a partir da qual eu mato 50% da minha população de ratos, né? Quando administrado por via oral. Então, eu vou testar diversas concentrações dessa minha substância para poder verificar quão perigosa ela é. É óbvio que quanto menor essa dose letal, ou seja, quanto menor a concentração que eu tenho que dar para a minha população de ratos para morrer metade, mais perigoso é esse meu material. Né? Então, isso era feito, ou é feito ainda em algumas circunstâncias em laboratório, com o objetivo de verificar se o material ele é mais ou ele é menos tóxico, mais ou menos perigoso. A mesma coisa se faz, e aí se batiza de CL50, de concentração letal 50, quando a gente vai falar em inalação. Então, ao invés de administrar por via oral uma dose para cada ratinho, o que você vai fazer? Você vai pulverizar esse gás, na forma de gás, numa caixa. Né? Os ratos vão estar aprisionados numa caixa e essa concentração ela vai ser aspergida na caixa
E você vai verificar também quantos ratos irão morrer através dessa administração por via respiratória para os ratos. Né? Então, quando essa concentração for estabelecida numa razão tal que mata metade da população de ratos sendo testados, obviamente você tem que usar vários ratos, você teria que testar várias concentrações para descobrir qual é essa concentração ótima a partir da qual morre metade. Então, aí você teria estabelecido essa CL50. É um indicador comparativo de doses, de concentrações, para tentar entender o que é mais perigoso que o que. E da mesma forma se faz a verificação ou a determinação da DL50 dérmica para coelhos, ou seja, a gente, ao invés de administrar por via oral ou respiratória, a gente passa na pele, raspa a pele do coelho, passa uma pasta, né? Administra isso como se fosse uma pomada contendo essa substância, e aí você também vai verificar qual é essa quantidade de material, essa concentração de material, chamada dose, a partir da qual morre metade dos coelhos. Por que coelho não rato? Por conta do tipo de pele. A pele do coelho é mais parecida com a pele do ser humano e por isso que, em relação ao rato, e é por isso que se costuma utilizar esse tipo de animal, tá bom? Então a gente tem que os resíduos perigosos, eles vão reunir alguma dessas características, seja a inflamabilidade, a corrosividade, a reatividade, a toxicidade nessa linha que a gente acabou de ver, ou a patogenicidade, a presença de agentes patógenos, né, que causam doenças. Qualquer uma dessas características vai me levar a classificar o meu resíduo como perigoso, o resíduo da classe 1. Os resíduos inertes, chamados da classe 2B, são aqueles que, quando submetidos a um contato dinâmico e estático com a água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. Isso aqui é estabelecido por portaria do Ministério da Saúde, mas também tem aquele padrão referencial da própria norma NBR 10004, que é o anexo G que a gente comentou, exceto por alguns parâmetros que não são utilizados para essa finalidade, né? Eles são excluídos da análise, que é a questão do aspecto, né? A cor, turbidez, dureza e sabor. Essa dureza aqui relacionada aos carbonatos de cálcio, magnésio, dureza relativa como parâmetro de qualidade de água, né? Não tem nada a ver com resistência dos materiais, que é a questão da físico-química da água, esse indicador dureza. E o sabor, tá bom? Então, o resíduo é inerte. Então, se o meu resíduo não é perigoso e não é inerte, eu vou ter que o meu resíduo é não inerte. Então, por exclusão, a gente sabe que o nosso resíduo é da classe 2A. Se ele não for nem da classe 1 nem da 2B, ele é da classe 2A. Muito bem, então, vencida essa etapa da classificação dos resíduos segundo a NBR 10004, principalmente utilizada para os resíduos industriais, resíduos sólidos industriais, vamos falar agora da classificação segundo a resolução ou as resoluções do CONAMA 307, 431 e 469, que versam sobre a classificação dos resíduos da construção civil. Então temos essa figurinha que a gente encontrou na internet aqui, que não é de nossa autoria. Basicamente são 4 classes, 4 categorias. A gente vai conversar agora. A primeira delas são identificadas por letras, então letra A, B, C e D, 4 classes, A, B, C e D, em que os resíduos da classe A são aqueles que podem ser transformados ou podem ser utilizados como agregados. E aí o legislador se preocupou em criar esse conceito de dizer que ele é um transformável em agregado, ou ele é utilizável como agregado, e passou a trazer o conceito relacionado a exemplos, né? Tais como resíduos de construção, demolição, reforma, reparo, de pavimentação, obra de infraestrutura, solos, de terraplanagem. Então, fica claro aqui que é resto de concreto, resto de cerâmica, resto de solo,
de escavação, né? Então, ele vai trazendo esses exemplos todos aqui: construção, demolição, reforma, reparo, bloco, telha, placa de revestimento, argamassa, concreto, tijolos, blocos, demolição, então meio-fios e tudo mais, tá? Então, esse tipo de material vai ser chamado resíduo da classe A. Quase que automaticamente a gente enxerga que, como a gente acabou de ver a classificação da NBR 10004, que esses resíduos da classe A seriam essencialmente resíduos inertes, né? Mas não dá para fazer essa analogia direta, porque nem sempre é assim que funciona. Os resíduos da classe B seriam aqueles resíduos recicláveis. Recicláveis como aqueles que a gente tem na nossa casa. Em Curitiba, por exemplo, tem o resíduo o lixo que não é lixo, que é o sistema de coleta da prefeitura de coleta seletiva dos resíduos recicláveis. Então, tudo aquilo que possa ser reciclado classicamente, né? Plástico, papel, vidro, metal, madeira. E aí entra aqui nessa categoria as embalagens vazias de tintas imobiliárias e o resíduo de gesso, tá? Então, essa redação que está aqui, ela não é a redação original da Resolução CONAMA 307 de 2002. Na original não tinha nem essa tinta vazia, essa lata de tinta, essa embalagem de tinta, nem o gesso. Eles passaram a ser incluídos aqui a partir da 469 de 2015. Tá? Então, essa redação aqui é a última redação que existe da resolução do CONAMA sobre a classificação de resíduos da construção civil. Então, atualmente, pelo menos na norma, na resolução do CONAMA, o gesso é tido como um material reciclável, assim como as embalagens de tinta e os restos, todos aqui, madeira, essas coisas todas. Tá? Então, esse detalhamento dos resíduos da classe B, então, essas embalagens de tintas vazias imobiliárias ou de tintas imobiliárias são consideradas aquelas cujo recipiente apresenta apenas o filme seco de tinta em seu revestimento interno, ou seja, não sobrou, não tem acúmulo de tinta líquida no fundo, é só a lata ou o balde plástico e aquele filme seco de tinta, né? Então isso é considerado embalagem vazia de tinta imobiliária. Por analogia aqui, a gente poderia pensar nas embalagens com tinta à base d'água, porque as tintas à base de solvente poderiam eventualmente desprender materiais que remeteriam à periculosidade do material, né? Então, está escrito ainda aqui que as embalagens de tinta usadas na construção civil devem ser submetidas a um sistema de logística reversa, conforme os requisitos da Lei dos Resíduos Sólidos, que é essa lei federal aqui, que contempla a destinação ambientalmente adequada dos resíduos de tinta presentes nas embalagens, ou seja, deveria haver um sistema de retorno ao fabricante de tinta, isso está previsto na lei, que deve ser dessa forma, e a partir disso o fabricante daria um destino para essas embalagens, inclusive essa borra, né, que ficaria no fundo, que é o que está previsto aqui nesse parágrafo 2º. A terceira categoria seriam os resíduos chamados da classe C, que são aqueles resíduos que não possuem tecnologia desenvolvida ou não possuem viabilidade econômica da reciclagem. Então é aquele resíduo que não é reciclável. Não é reciclável ou porque não há economia ou porque não há tecnologia para isso. Tá? Na versão original da resolução do CONAMA, a 307, ela colocava uma vírgula aqui e escrevia tais como o gesso. Então, o gesso ele começou o mercado do gesso começou a criar soluções para a reciclagem do gesso, incorporando como corretivo agrícola ou fazendo a própria incorporação na fabricação de chapas de drywall, esse tipo de solução. E aí as empresas do setor levaram o CONAMA a rever a redação da normativa e tiraram o exemplo que havia aqui de material não reciclável, que seria o gesso, e o gesso migrou ali para a categoria da classe C, da classe B, como a gente acabou de ver, né? Então ele era C
e passou a classe B reciclável. Então aqui não tem nenhum exemplo diretamente, mas qualquer material que não seja tido como reciclável, não seja viável reciclar, passaria a ser considerado da classe C. E por último, os resíduos da classe D, que são os resíduos considerados perigosos. O legislador escreveu alguns exemplos aqui: tintas, solventes, óleos e outros. E é lógico que quando ele fala tintas aqui, ele não está se referindo àquela embalagem de tinta imobiliária que ele excluiu há pouco, como a gente viu. Tá? Então, em linhas gerais, tudo aquilo que está contaminado com materiais perigosos. Imaginem aí processos de demolição de tintas, de telhas com amianto, clínicas radiológicas em que as paredes podem estar contaminadas por materiais radioativos, instalações industriais contaminadas eventualmente com algum outro material perigoso. Enfim, tudo que for perigoso é da classe D. E se eu tiver dúvida de como fazer essa classificação da periculosidade, a quem eu posso recorrer? A NBR 10.004, como a gente acabou de ver. Então, resumindo, os resíduos da construção civil, eles são classificados em 4 categorias: classe A, B, C e D. A, os agregados; B, os recicláveis; C, os que não são recicláveis, ou não tem tecnologia para isso, ou não é econômico; e classe D, os perigosos. Então, essas 4 categorias que existem. E, recapitulando a questão dos resíduos industriais, ou classificados segundo a NBR 10.004, teríamos a categoria dos resíduos classe 1, os perigosos; 2A, os não perigosos não inertes; e o 2B, os não perigosos e inertes. Então, resumindo a aula de hoje, seriam essas categorias que vocês precisariam assimilar. Qualquer dúvida nesse processo, podem me contatar, eu estou à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos.